Vamos falar agora, então, sobre decadência de obra, tá? Eu falei para vocês o que é o INSS. Agora eu vou falar o que é essa decadência, que zera o imposto, que reduz o imposto. O que seria isso? A decadência, no contexto de INSS de obra, significa que é quando uma obra foi concluída há mais de 5 anos e o imposto não foi cobrado e nem pago. Ou seja, você pode reduzir ou até eliminar esse valor devido ao INSS da obra usando o processo de decadência. Como assim? Não entendi nada. Vou te explicar. A decadência, vou dar um exemplo bem legal para vocês aqui. Sabe quando o nome da gente vai no Serasa? Vai para o Serasa? E aí, você já ouviu a mãe, o pai, o tio, alguém falar assim: vou esperar 5 anos que a dívida caduca e meu nome sai do Serasa. É mais ou menos isso. Não é diferente aqui na Receita Federal. A gente fez a obra, o cliente fez a obra, a Receita Federal não mandou nenhuma cobrança, passou-se 5 anos após o final dessa obra e a dívida se torna decadente, ela prescreve, tá? A Receita Federal, ela perde o direito de cobrar o contribuinte após 5 anos. E isso acontecia por quê? Por que a Receita não cobrava imposto? Por que o governo não cobrava imposto? Primeiramente, porque a Receita não ficava sabendo quando que esse cliente tinha começado a construir. Não tinha nenhum tipo de informação, não tinha nenhum tipo de fiscalização. Então, a Receita não sabia se o João estava construindo ou não. Se ele não sabia, não tinha como ela cobrar. Ela não sabia, ela não tinha como cobrar algo que ela não sabia. Então, todas essas obras antes de 2018, a gente consegue processo de decadência. Não se preocupa, porque mais de 40 milhões dos imóveis no Brasil não possuem nem escritura, e isso não sou eu que estou falando, é reportagem, vocês podem pesquisar no Google. Nem escritura possui, quer dizer que está totalmente irregular, então a demanda é muito grande, muito grande. E, diante disso, nós temos muitas obras aí para regularizar esse Brasilzão aqui que a gente vive, e ainda conseguir o processo de decadência, tá? Então, para todos os imóveis construídos que não houve pagamento e que não foi cobrado pela Receita Federal, não receberam nenhuma cobrança, a gente consegue fazer processo de decadência. A gente fala período decadencial, entende? Aí, a professora, a Pauline respondeu assim, 5 mil inicialmente. Paulina, desculpa. Paulina, se eu te falar que 5 mil reais você fatura assim, com apenas um processo, você acredita? Você acredita que um processozinho de regularização de imóveis, um cliente que você captar, você consegue fazer esses 5 mil reais? E é um processo que você pode trabalhar dentro da sua casa, perto do seu filho, perto do seu marido, no conforto da sua casa, da onde você quiser, com um processo. Você acredita no que eu estou te falando? Vamos lá, continuando. Então, a decadência é isso. Até 2018, todas as obras que a gente construía não foi cobrada, a gente consegue zerar esse imposto, tá? Mas por que, Angélica, Deixa eu colocar aqui. Mas por que, Angélica, só obras de antes de 2018? Eu vou explicar. Como antes de 2018, as Receitas Federais não tinha como saber se o contribuinte estava ou não construindo, não tinha como cobrar, como eu acabei de falar para vocês. Mas a Receita Federal, o governo, ele acordou para a vida. Começou em 2017, né? Que é um período assim demorado para eles terem conseguido instalar em todos os municípios do Brasil. Mas de 2017 para 2018 foi implantado em todas as prefeituras do Brasil um sistema chamado Cisobra, que é um sistema onde as prefeituras tinham que ser obrigadas a informar a Receita Federal no momento em que o contribuinte solicitasse o alvará de construção. Então, eu lá, engenheira civil, fiz o projeto para o meu cliente, entrei com pedido de alvará de construção lá na prefeitura. Nesse momento que saiu o alvará,
a prefeitura já era obrigada a informar para a Receita que esse contribuinte começou a construir, tá? Então, hoje, por exemplo, dentro do portal ECAC, que eles emitem o alvará, dentro do mesmo portal que eu faço a regularização. Aí eles emitem lá, quando eu vou fazer a regularização, tá as informações deles, da prefeitura, tudo lá dentro. Eu confiro e dou andamento no processo. Então, hoje, desde 2018, está tudo interligado, as receitas federais com as prefeituras. Por quê? Porque o governo não quer mais deixar de receber imposto. É muito imposto sobre obra, é muita construção no nosso país. Então, é muito imposto que o governo deixava de receber. E a gente conseguia esse benefício para o cliente. Ainda teve prefeituras de 2018, 2019, que não agia totalmente de acordo com as exigências, então ainda chega para mim cliente com obras de 2018, 2019, que não recebeu cartinha. Mas a grande maioria recebem. Então, assim, como a Receita fica sabendo que o contribuinte começou a construir, ele contabiliza assim. A Receita Federal contabiliza da seguinte maneira: ela contabiliza 5 anos. Começou a construir lá em 2018, por exemplo. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. 5 anos se passaram. 2024, que é esse ano, eu conseguiria regularizar para o meu cliente totalmente decadente a obra. Mas, se a Receita Federal, antes de chegar a 2024, a Receita Federal enviou aquelas cartinhas, aqueles avisos de regularização de obra para o cliente, que é a cobrança, com aquela cartinha eu já não consigo mais zerar o imposto. Por quê? Porque houve uma cobrança. O cliente não pagou porque não quis, mas houve uma cobrança. E eu só consigo zerar essa dívida se eu não tiver cobrado, se o cliente não tiver sido cobrado, tá? Vamos lá. Tem como fazer decadência de uma obra e uma ampliação na mesma obra, ambas com mãos de 5 anos? Com certeza. Tem prefeitura que a gente consegue fazer em um processo só, tipo uma CNO só, que é o mais indicado é fazer uma CNO só, e tem prefeitura que exige que faça um processo com projeto de construção normal e outro de ampliação, tá? Mas se for 2 projetos separados, tem 2 projetos, seu cliente, tiver 2 projetos separados, são 2 CNOs, que a gente abre lá que é o cadastro da obra no portal ECAC. Se for um projeto só, não existe projeto, você vai fazer o projeto agora da regularização para ele. Em um projeto só, aí é um processo só, uma CNO só, uma CND só, tá bom? A Denise falou ali, ó, um contrato já dá para faturar 5K. A Denise, esses dias, compartilhou lá na nossa aula lá para os alunos, o contrato, todos os contratos que ela fechou no mês de junho, né? No mês de junho. Deu mais de quase 40 mil reais de processo de regularização, a Denise fechou. Perguntam para ela aí, aproveita o bate-papo, que ela confirma para vocês, tá? Só o processo de regularização. Além disso, ela trabalha com avaliação e perícia também, e ela não contabilizou esse serviço de avaliação, só de regularização. Quase 40 mil reais de fechamento de contrato. Então, é muito lucrativa a área da regularização. E por que é muito lucrativa? Porque são poucos profissionais que sabem fazer. A demanda é alta e são poucos profissionais. Então, olha a diferença. Diferente de execução, que é 100 engenheiro brigando com a mesma obra, jogando o preço mais baixo ali, brigando para pegar o cliente. Angélica, residencial multifamiliar também tem decadência? Tem decadência sim, Jean. Tem decadência, eu já fiz vários. Por exemplo, 2 casas em um mesmo terreno, que você faz um projeto só. Construção de residência multifamiliar com 2 unidades ou 3 unidades, ou então um prédio com 50 apartamentos. A gente consegue a decadência da mesma maneira, desde que a gente tenha essa obra num período decadencial, tá bom? Vamos lá. Ah, Yasmin falou, os projetos são separados, né, Yasmin? Então, nós vamos fazer 2 processos diferentes. Quando é 2 processos diferentes, são 2 valores, tá? A gente cobra do cliente 2 valores. Então, vamos supor, se você for fazer Receita Federal, eu cobro 2.700 para fazer um processo de Receita Federal. Você vai cobrar 2.700 de cada processo. De cada processo. Um da construção e um da ampliação.
Talvez, quando a gente está fazendo um combo de pacote de serviço para o cliente, a gente consegue dar desconto, né? No segundo processo, no terceiro, ele dá um desconto no valor global para ele fechar um pacote inteiro de serviços. Mas isso tudo depende aí do tanto de serviço que vai ter que ser feito para aquele imóvel. Porque cada imóvel é de um tipo, tá? Cada obra exige um tipo de análise. Eu sempre falo que a análise documental é o ponto essencial da regularização de imóveis, é você saber analisar, para você saber identificar as irregularidades e também para você saber se consegue redução, se não consegue redução.